Fala aí, aqui é o Yuri, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo especificamente para falar sobre questões de grupo, conformidade social. Eu sei que você já presenciou e talvez até já possa ter sofrido algum tipo de pressão de um grupo que você participa. E se você é pai, se você tem ali pessoas também, pai, mãe, você tem seu filho, filha, ou algum jovem ali próximo a você, sabe que a pressão que esse jovem ou essa jovem sofrem é uma pressão enorme. Em qualquer local ali na escola, qualquer ambiente social, grupo, esse jovem vai sofrer uma pressão enorme. Mas não são só crianças ou jovens que sofrem esse tipo de pressão. Qualquer pessoa em um ambiente social sofre com a pressão dos grupos sociais. E tem até um termo chamado de conformidade social. A psicologia social chama a conformidade social tudo aquilo que atua sobre um indivíduo, que é a pressão social, e esse indivíduo acaba agindo conforme o grupo. Ele acaba se deixando levar, vamos dizer assim. E é claro que você quer se proteger disso, você também tem pessoas que você ama ali, que você quer ensinar como se proteger dessa pressão social. Existe um modo, tem uma saída para isso aí. Existem estudos, conforme eu estava falando, sobre a psicologia social. A psicologia social é uma área da psicologia que mostra o estudo ali dos indivíduos dentro de grupos sociais, as relações entre os indivíduos. E essas relações, elas já tiveram experimentos que mostraram que grupos sociais fazem uma pressão em cima de uma pessoa e às vezes essa pessoa nem nota. Às vezes nota e às vezes não nota. E ela acaba agindo mesmo contra a sua própria ideia. Se a pessoa tem algum tipo de pensamento e ela acaba negando aquele próprio pensamento dela por causa do grupo, por pressão externa. E isso faz com que pessoas boas tomem atitudes ruins, muitas vezes, principalmente em crianças. Ele é tão quieto em casa, ele é tão tranquilo, quando se junta com aqueles amigos ele acaba fazendo aquilo. Isso é muito comum. Pessoas que não têm nenhum tipo de histórico de problemas assim, e de algum tipo de defeito, sozinha, quando se une a algum tipo de grupo, ela sofre a interferência, a pressão daquele grupo e acaba tendo uma atitude que ela não teria se não tivesse com aquele grupo. Isso é muito comum. Como você pode se proteger disso? Vamos lá. É um experimento do psicólogo Solomon Asch. Foi um psicólogo e ele estudava principalmente essa questão da conformidade social. Ele fez alguns experimentos, um deles era a conformidade em linha, que ele mostrava que tinha um cara ali, um dos experimentos que ele fez, tinha um cara que ele não sabia que estava rodando o experimento. E ele era um voluntário. E outras pessoas sabiam daquele experimento. Ele apresentava um quadro, algumas linhas, e ele comparava uma linha com a outra. E era óbvio que uma linha tinha o mesmo tamanho de alguma linha específica ali do lado. Mas as pessoas, antes desse cara, elas eram indagadas, né? Eles perguntavam com qual linha aquela ali tem o mesmo tamanho, qual linha que é igual a ela em termos de dimensão. E as pessoas diziam a linha errada. E a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do mesmo grupo errando aquilo ali. O cara era o último, vamos dizer assim. Chegou na vez do cara, ao invés dele falar o que ele estava vendo, estava na frente dele que aquela linha não tinha o mesmo tamanho da outra. Mas ele acaba dizendo que ela tem o mesmo tamanho. Ele acaba cedendo ao que o grupo falou. E ele fica nervoso. Tem um vídeo aí na internet, eu pretendo fazer um react, né, sobre isso, conversar sobre esse vídeo, fazer um vídeo sobre isso aí, reagindo a esse vídeo, explicando o que acontece ali nesse experimento. Mas o cara reage àquilo ali de uma forma inesperada. Ele diz que tem o mesmo tamanho que o grupo diz, ou seja, ele erra a resposta só para não ficar em desacordo com aquele grupo ali. Ele
sofre a conformidade social, a pressão do grupo. O que isso mostra? Que qualquer um está sujeito a isso. Tem outro experimento também, alguns outros experimentos, tem um que é no elevador, um experimento popular aí. Todas as pessoas olham para um lado do elevador, para o fundo ali, e entra uma pessoa que não sabe do experimento. Ao invés dela ficar normal ali, olhando para qualquer lugar, para frente, normal, ela olha para o mesmo lado que as pessoas estão olhando. Ela cede à conformidade social. E isso não é só nesses locais, assim, experimentozinhos que a gente nota, mas é na própria ação da pessoa, no próprio modo da pessoa agir em empresas, escolas, universidades, família, em qualquer ambiente social que a pessoa não vai ficar confortável se ela for contra a maré, se ela for contra o que todo mundo está falando. Outro conceito na psicologia social, conceito, vamos dizer assim, que é a ação situacional. Quando a pessoa tem uma certa atitude, aquela atitude depende da situação que ela está passando, depende da situação que está acontecendo, da onde ela vem, daquilo tudo. O que está acontecendo na vida dela que ela vai agir daquela forma ali. E isso a gente pode usar como uma estratégia para você mesmo se proteger e para você ensinar outras pessoas, jovens, tal, a se protegerem disso. Para ir direto ao assunto. Se uma pessoa está passando por alguma situação específica, ela vai agir conforme aquela situação que ela está passando. Por exemplo, se você não está se sentindo bem para estudar algum tema, não está querendo fazer algum tipo de prova, é porque você sente que na sua vida, de acordo com o seu histórico, você não está preparado para aquilo. Então você prefere não fazer aquilo, ou fazer uma prova, ou participar de algum tipo de jogo. Você acaba não querendo se colocar naquela situação porque o seu histórico mostra que você não está preparado para aquela situação. E isso pode influenciar outras pessoas. Se você pega e você fala para outra pessoa, olha, eu não vou fazer isso porque eu não tô afim, porque eu não tô me sentindo bem para isso, tal, isso não é uma coisa boa. A pessoa acaba sendo abalada por aquilo ali e acaba também não fazendo aquela mesma atitude que ela ia fazer. Seja uma prova, um concurso, alguma coisa assim. A pessoa meio que acaba desistindo e dizendo que aquilo ali não é uma coisa boa, não é um bom caminho. Ah, não é um bom caminho eu ir para tal lugar, né? Porque fulano falou que não é uma boa coisa, tal. Ou seja, ela está sendo influenciada por você, só que o fator situacional seu é diferente do fator situacional da pessoa. A sua atitude você está tomando pelo seu histórico, pelo que você construiu, pela sua vida. E a pessoa está tomando a atitude pelo seu histórico também, não pelo histórico dela. Se ela tomasse atitude pelo histórico dela, ela não seria influenciada. Mas muitas vezes ela não leva em consideração isso na tomada de decisão. E é isso que você tem que tentar entender. Você tem que isolar os fatos, isolar as pessoas, os indivíduos. Cada indivíduo tem um histórico, tem um momento de vida que vai transportar ele para aquela situação ou não. Ele vai agir conforme ele aprendeu, conforme ele pode, conforme a vida dele foi moldando, ele foi sendo moldado para aquilo ali. Isso pode fazer com que ele siga certo caminho. Ah, ele vai fazer certo curso, porque para ele, na concepção dele, naquele momento, todos os fatores colaboram para que ele faça aquilo. E ele vai fazer da melhor forma porque ele está preparado para aquilo. Não quer dizer que para você seja a mesma situação. Eu acho que uma explicação dessa para um jovem, para uma criança, ou até mesmo para você, fica muito mais clara do que você apenas dizer que, não, você não pode fazer igual os seus colegas porque você está errado e tal, e eles estão errados também. Fica muito vago. Beleza, não pode fazer, não pode. Mas fica muito mais legal quando você explica o que realmente acontece. Olha, você não pode fazer igual os seus colegas fazem. Exemplo, você não pode
e jogar bola hoje com todo mundo, porque você tem aula de música. Beleza, o jovem vai entender isso, só que talvez fique martelando, mas por que eu não posso ir, só eu não posso ir, todo mundo vai. Tenta explicar os fatores, os seus objetivos. Você quer tocar muito bem certo instrumento e você está fazendo aula para isso. Você falando para um jovem, no caso, um exemplo, né? Seu amigo fulano não se interessa por esse mesmo instrumento, não tem o mesmo objetivo de vida de você, que o seu, e ele quer ser jogador de futebol. Então, para ele, o quanto mais ele ficar treinando futebol, vai ser melhor para o objetivo dele. Mas para o seu objetivo, não vai acrescentar. Vocês estão no mesmo universo, no mesmo mundo ali, só que com objetivos diferentes. O fator situacional da sua vida está diferente do fator da vida dele. Então aí a pessoa começa a entender, fala, poxa, espera aí, faz sentido. Faz sentido, eu não posso tirar a mesma ideia para mim do que a pessoa faz, porque o meu objetivo é diferente do objetivo da pessoa. Aí você está invertendo toda aquela situação. Se as pessoas elas tomam certa atitude de acordo com a situação, elas são influenciadas com a situação, pressionadas, eu entendendo que isso acontece e eu podendo explicar para as pessoas ali, que eu quero que aprendam também, crianças, jovens e tal, que isso acontece, que o fator situacional vai inferir ali naquela situação, eu vou conseguir mostrar uma lógica por trás de tudo, porque eu não posso agir da mesma forma que a outra pessoa age. E aí você tem um método mais claro de abordar as situações da vida. E é entender que cada um tem um caminho. E esse caminho é o que vai determinar as atitudes de cada pessoa. Mas eu não posso sair na segunda noite e dormir muito tarde, mas poxa, todo mundo faz isso, não tem nada demais, mas o meu objetivo não me leva por esse mesmo caminho. Porque na situação em que eu estou, o meu fator situacional é diferente daquela outra pessoa ali. Isso faz a diferenciação ali dos indivíduos e talvez colabore para que não aconteça aquela questão de pressão dos grupos. É difícil, mas talvez até dentro de uma sala com todos juntos ali, se você começar a refletir que existe essa situação do fator situacional, talvez você discorde muito mais vezes, talvez você tenha essa coragem, essa visão de discordar, né? Porque de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua história, você tem fundamentos que vão reforçar, né, o seu pensamento e você vai conseguir discordar das pessoas. Isso é bem interessante. Começa a refletir sobre isso e passa aí para as pessoas que você acha interessante passar. Um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.